Que a graça de Deus esteja estendida a cada um de vocês, precioso irmão, e que ela te envolva e você vive nela e caminha na graça de Deus, que ela te defende e ela te livra de todos os mal. A graça de Deus na sua vida. O irmão Brana disse que Ló tinha caído da graça. Por isso que ele foi para Sodoma e Gomorra e perdeu tudo. Porque ele tinha saído da graça de Deus, mas não tinha perdido a salvação, mas tinha perdido a graça de Deus. Então, por isso ele foi citado como virginéssia. Ló é colocado pelo irmão Brana como virginéssia. Abraão é a noiva, com Sara. Os dois apontam para a noiva. Mas Ló aponta para a virginésia, porque ele foi para Sodoma e Gomorra e se envolveu na política. Se tornou prefeito da cidade de Sodoma. Abraão não. Abraão não se envolveu com a política. Abraão ele ficou apartado com Sara e teve o privilégio de receber na sua tenda a visita de Elohim, junto com 2 anjos. Ló também recebeu a visita de 2 anjos, mas não recebeu a visita do 3º. Na sua casa, não. O 3º anjo foi mais tarde para ver como é que estava Sodoma, mas não na casa de Ló. Lá foi 2. E Abraão ficou com 3 anjos, depois 2 saiu, foi para Ló. Mas um ficou com ele, que era Deus, que era Elohim. E o irmão Brana disse que aqueles 2 anjos que desceu com Ló é Biligã e Alberto, esqueça o nome do outro. Um é Biligã. Como? Oral Roberts. Os 2 também já partiram, viu? Simbolizava o que os 2 anjos apontavam para os 2, o Billy Graham e o Oral Roberts. Mas o 3º anjo, que era Deus, esse não desceu lá, a não ser para ver se falou para Abraão, vou descer lá para ver se de fato o pecado deles é como chegou no céu. Se é de acordo com quem chegou no céu, eu vou destruir. E então aí Deus foi como espionar para ver como é que era. Ele foi conferir para ver como é que era. Mas não para entrar na casa de Ló. Ele foi para ver como é que estava. E o irmão Brana disse que esses discos voadores que aparecem, que tem sido visto, são anjos vistigadores. É o que Deus foi fazer em Sodoma, investigar. Ele desceu lá como vistigadores, não como salvador, salvando a cidade. Mas ele foi lá para ver como que estava a cidade. Agora os 2 anjos foi para tirar Ló de lá. Os 2 foi e tirou mesmo. Mas não conseguiu tirar a esposa. A esposa não saiu. A esposa quer dizer igreja. A igreja não saiu. A igreja dele virou estátua, que a sua esposa é a igreja. Virou estátua. E ele saiu com as suas 2 filhas. E o anjo mandou ele para o monte, também não foi, não obedeceu o anjo. Ele foi numa cidade chamada Zoar. E lá que ele viu que a cidade também estava contaminada, aí ele correu para o monte. Mas ele não foi para o monte diretamente. Ele foi para outra cidade vizinha, fugiu para outra cidade. Mas a ordem do anjo era para ele ir nos montes. Mas ele foi no monte depois que teve a experiência na outra cidade, vendo que a outra cidade também estava mal. Aí que ele obedeceu o anjo, ele foi para o monte. Mas Ló é citado como virginéssia, porque ele continuou salvo, mas sem a graça de Deus. Então a virginéssia é um povo salvo, mas sem a graça de Deus. E por não ter a graça de Deus, ela se envolve com Sodoma, ela se envolve
com política. E isso está na mensagem, porque a vizinhança está na mensagem. Só que é um povo que está na mensagem, que ele não perdeu a salvação, ele não entra no arrebatamento. Não entra no arrebatamento. Só sendo salvo não dá condição para entrar no arrebatamento. Só com a salvação, não. Você tem que ter a salvação e a graça de Deus acompanhando você. Aí você é candidato ao arrebatamento. Porque para ir no arrebatamento é um pacote de coisas que a gente tem que carregar. O irmão Branham diz que o soldado, quando vai para a guerra, que ele tem um treinamento antes de ir. Então ele carrega uma mala na costa de 40 quilos. Ali tem alicate, ali tem tanta coisa. Ele treina com aquilo. Até quando o irmão Branham disse, mas ele fala, mas está pesado, isso é cansativo. Não tem necessidade de treinar com isso? Tem sim. Porque quando você chegar a hora da guerra, você já está acostumado a carregar esse socorro. Ele não fala mala, ele dá outro nome, que carrega na costa. Ele dá outro nome. E ele fala assim, aquilo ali está cheio de socorro. Se ele se cortar, ele tem iodo, ele tem esparadrapo, se ele cair numa cerca de arame, ele tem alicate, se ele cair no buraco, ele tem corda. Então ele leva o socorro na costa. Ele carrega o socorro na costa. Porque o soldado não sabe que é armadilha que ele vai cair na guerra. Ele não sabe que é cheio de armadilha. Ele não sabe qual é dela que ele vai cair. E conforme a armadilha que ele cai, ele tem o socorro que ele carrega com ele. Então, por isso, como o Branham disse, tudo que nós precisamos, Deus já está conosco. Tudo que nós precisamos, Deus já deu para nós. Está dentro de nós. Falou assim, a cura divina está dentro de você. A paz está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Tudo que você precisa, Deus já deu para você. Agora, o duro é que ele não sabe usar. O duro é que não sabe usar. E às vezes não sabe o que tem. Morre com socorro junto. Morre com socorro junto. Que nem aquele homem. Estava numa ilha e começou o mar a encher. E a ilha ia cobrir. Conforme a maré, a ilha cobria. E a ilha estava para ser coberta. E o homem lá na ilha viu que o mar começou a subir. E ele, como um orador a Deus, ele colocou de joelho e começou, Senhor Deus, manda socorro para mim. Essa ilha vai cobrir, eu vou morrer nela. Manda socorro para mim. Aí veio um avião. Veio um avião com cesto, estendeu até ele, entra aí, vamos embora. Ele falou assim, não, eu pedi para Deus socorro, estou esperando em Deus. Estou esperando em Deus. Pode ir, muito obrigado, estou esperando em Deus. Aí veio um barco. O homem parou, falou, entra aqui, vamos embora. Essa ilha aí, ela vai se cobrir. E você vai morrer afogado. Vamos embora. Falei, pode ir. Eu pedi socorro a Deus, estou esperando em Deus. Acabou morrendo. Agora vai cobrar Deus. Ô Senhor, eu fui teu servo lá na terra, eu orei para o Senhor. E o Senhor, eu pedi socorro para o Senhor. E o Senhor não me mandou. Aí Deus, eu mandei 2. E você não aceitou nenhum. Porque ele não sabia que aquele avião, que aquele cesto era a resposta de Deus. Ele não sabia que aquele barco, que aquele homem que chegou ali, chamando ele para entrar, era socorro de Deus. Ele esperava o socorro do alto. Ele esperava a vinda do alto, o anjo, pegar ele no colo, carregar ele. Ele esperava isso. Que nem Ló, no caso de Ló foi anjo. Mas no caso desse homem foi um barco, foi um avião. Mas no caso de Ló foi, de todo jeito, Deus manda socorro. É que nós não sabemos que de maneira socorro vem. Mas que vem, vem. Que vem, vem. Porque o tio da Esther, Mardoqueu, falou para ela, Esther, você tem que ir na presença do rei,
para ele remover essa lei que vai matar tudo judeu, feito por Naamã. Feito por Naamã, que é Naamã mesmo. Aí ela falou assim, eu não posso ir, porque só pode entrar na presença de Deus quem é chamado. E eu não fui chamada. E se eu entrar lá sem ser chamada, aí eu morro. Aí o tio dela falou para ela, se você quiser ir, você vai. Você é rainha, você tem mais meio de ir. Mas se você não quer ir, você não vai. Mas com o socorro de Deus vem. Que Deus vai socorrer nós, vai. Eu estou pedindo para que seja através de você. Mas se você não quer ir, Deus mandará socorro de outra maneira. Só que você, Esther, que não quer ir buscar socorro, que não quer ir pedir por rei, você também não vai ter a sua glória, não. Você será dispensado da sua glória, porque é para você ir. Mas se você não quer ir, pode esperar que o socorro venha de outra maneira. Então, de todo jeito, você é socorrido. Às vezes você não é socorrido do jeito que você quer, ou do jeito que você pensa. É esse que está sendo o problema. Deus está ajudando e você não está percebendo, porque você quer ser ajudado da sua maneira. E você é ajudado da maneira de Deus. É da maneira de Deus. E a maneira de Deus ajudar, às vezes você não entende. Você não entende que é Deus te ajudando. Você não entende que é Deus. No caso de Pedro, naufragando, falou, eu pereço, Senhor. Pediu para Jesus. Eu pereço, Senhor. Jesus esticou o braço, tirou ele do mar e colocou no barco de novo. Colocar no barco de novo é colocar ele no seu posto de dever, junto com os discípulos. De novo, que quis andar em cima do mar, olhando as ondas, porque depende de quem você está olhando. Se você está olhando em Jesus, você chega a Jesus. Se você está olhando aos caídos, você chega a cair também. Se você está olhando as pessoas que causam escândalo, você vai causar um dia. O irmão Brother fala isso. O que você censura é o que vai acontecer com você. O que você censura é o que vai acontecer com você. Se você olha para o Calvário, você chega ao Calvário. Se você olha no seu arrebatamento, não tira o olho do seu arrebatamento, você chegará ao seu arrebatamento. Que nem Elias falou para Eliseu, se você vê eu ser tomado, você recebe o que você quer. O que você quer? Eu quero a sua capa. Então, se você vê eu subir, você recebe a minha capa. Se você não vê, você não vai receber. Então, o que Eliseu fez? Grudou em Elias. Aonde Elias ia, ele ia atrás. Elias foi para Betel, falou para ele, fica aqui, Eliseu, você não fica. E foi junto. Elias foi para a casa dos profetas e falou, fica aqui, Eliseu. Eu falei, eu não fico, eu vou contigo. Por que essa teimosia de seguir Elias? Aonde Elias ia, ele ia atrás. Ele estava querendo a capa. Ele estava querendo a capa. E quando Elias falou para ele, se você vê eu ser tomado, você herda a capa. Então, o que ele tinha que fazer? É seguir os passos de Elias, que ele não sabia que hora que Elias ia ser tomado. Quando Elias passou o Jordão, ele passou junto. Quando Elias foi tomado, ele viu Elias subir. Ele viu Elias subir e ele viu ele entrar na carruagem. Agora fica difícil isso daí, irmão, porque temos um ensinamento que num piscar de olho seremos arrebatados. Agora, o arrebatamento de Elias não foi num piscar de olho, porque Eliseu viu. Eliseu viu ele sendo tomado, Eliseu viu ele entrando na carruagem e sendo levado embora. Eliseu viu tudo isso. Eliseu é que pregou que ele entrou na carruagem. Quem fala que Eliseu? Quem sabe que ele foi uma carruagem que levou ele? Porque Eliseu viu. Então o piscar de olho, eu sempre pergunto, o piscar de olho é nosso ou é o piscar de olho de Deus? Porque Deus tem o seu piscar de olho também. E o piscar de olho de Deus é demorado. É demorado. Por isso que você for lá ver a transformação de Sara com Isaac, que o Mombana prega Abraão restaurado, a mensagem tem esse nome, Abraão restaurado, ele fala assim,
que ele olhou em Sara e falou: Sara, o seu cabelo está ficando branco. Ele não disse: seu cabelo está branco, está ficando preto. Seu cabelo está ficando preto. Aí ela olhou para ele e falou assim: a sua corcunda está sumindo. Não é sumiu, está sumindo. Então era uma contagem regressiva. E que podia ser vista essa contagem regressiva, regressando para os 18 anos. Quando Josué estava regressando para os 18 anos, Deus puxando ele para trás para os 18 anos, um viu o outro na contagem regressiva, regressando a 18, está ficando, está ficando. Então, nós temos que entender, assim, a vida vai assim no primeiro impulso. Num piscar de olho nosso, né? Nós sempre puxa para nós. Deus não está usando nada nosso. Deus não está usando nada nosso, Ele não precisa. Ele tem o meio dele, ele tem o socorro dele, tem a fé dele, o amor dele. Ele não precisa nada nosso. O que Deus precisa de nós é a nossa conversão, o nosso novo nascimento, uma vida consagrada para Ele usar. É isso que Ele quer de nós, uma vida consagrada para Ele usar. Mas essa vida consagrada é dele mesmo. Essa vida limpa é dele mesmo, dando para nós, que ele falou para Moisés. Moisés falou: eu não tenho nada para buscar Israel. Ele falou: eu te dou. Eu não tenho temperamento, eu dou. Eu não tenho sucesso, eu te dou. Eu não tenho aceitação, eu te dou. Eu não me habituo, eu te dou. Para você, maneira de habituar. Você não habitua mais como líder, tirar Israel? Eu dou para você isso. E Moisés falou para Deus 7 fraquezas. Eu tenho 7 fraquezas. Deus falou assim: eu dou para você essas 7 coisas minhas. Você vai com quem eu tenho, não com quem você tem. Então eu te dou, e eu te dou para você a minha, você vai com a minha. É a mesma coisa do Saul, queria dar a espada dele para Davi. Queria dar a farda dele para Davi. A farda de Deus, de Saul para Davi, com a sua espada, não dava certo. Mas a de Deus dá. A de Deus dá certo, a espada de Deus, a farda de Deus que ele dá para nós guerrear, como Saul quis dar para Davi, o rei quis dar para o guerreiro a sua farda. Ele quis dar a sua espada. Não funcionou porque era grande, mas o caos de Deus não é o caos de Saul. Deus também dá a sua espada, Deus também dá a sua farda para nós. Que Saul quis dar para Davi. É coisa do rei aquilo. É a coisa que o rei faz. O rei, o soldado, quando é convocado para o exército, é o exército que dá para ele tudo que precisa. É o exército que dá para ele a farda. É o exército que dá para ele o capacete, o coturno para ele usar. É o exército que dá. Então, quando Deus chama você para ser um soldado dele, ele equipa você. Isso é como a Mana disse. Quando Deus chama um homem para o ministério, ele equipa esse homem. Ele não deixa esse homem aí sem socorro, de jeito nenhum. Ele equipa esse homem. Então nós temos que esperar em Deus. A maneira é esperar em Deus. Que nem Samuel falou para Saul: você espera eu para oferecer o sacrifício, para depois você ir para a guerra. E Samuel demorou, parece, 7 dias. 7 dias de demora, que a 7 era da igreja. É a 7 era da igreja. Que Jesus vem para aceitar, vem para fazer o sacrifício. 7 era da igreja. Então ele esperou. Como Samuel não vinha e os 7 dias encerrou, ele oferecer sacrifício. E ele, como rei, não podia. Foi fazer um serviço que não era dele. Aí deu problema. Aí Samuel chegou, falou: o que você está fazendo, Saul? Estou oferecendo sacrifício. Você não pode. Mas você não vinha, e o povo começou a esparramar, e o inimigo começou a aproximar, e eu fiquei encurralado aqui. Então eu me ofereci. Agora você acabou de ser reprovado por Deus. Deus ia provar você hoje como rei, mas como você fez isso, você foi reprovado. Por quê? Porque não teve paciência de esperar em Deus. Porque Samuel se apontava para Deus. Ele não era Deus, mas ele apontava para Deus. Então, por não ter tempo por esperar em Deus, é que a gente quer fazer as coisas.
do modo da gente. E a gente não é permitido fazer. Deus não permite nós fazer. É Ele que tem que fazer, não é nós. E nós somos usados para fazer. Somos um instrumento na sua mão. Mas quem faz a obra é Deus. Sempre foi Deus. Nunca o homem. Se o homem resolvesse alguma coisa, Jesus não precisava vir na terra. Já estava o homem aqui para resolver. Se ele veio, porque o homem não podia resolver nada. O homem não vencia nada, o homem não vencia a morte, o homem não vencia demônio, o homem não vencia enfermidade, o homem não vencia nada. Aí veio Jesus na forma de homem. Aí para tomar o lugar do homem, e vencer no lugar do homem. E ele venceu. Ele venceu. Então, essa parte de vencer o diabo, de vencer o inferno, que a turma fala, só não tem jeito para a morte. Para a morte também tem, sim. Jesus deu jeito na morte. Essa palavra, só para a morte que não tem jeito, também não é verdadeira. Porque essa afirmação não é verdadeira. Porque Jesus deu jeito na morte. Aqui o apóstolo Paulo falou com a morte. Aonde está o teu acrião, morte? Aonde está o seu ferrão? Aonde está o seu ferrão? Ele desafiou a morte, Paulo. Porque ele sabia que ela não tinha ferrão mais. Que ela era uma bia sem ferrão, era uma cobra sem veneno. Era um rio sem peixe. Era uma árvore sem terra. Acabou. Ele ficou sem nada, sem aonde se abastecer. Satanás ficou assim. Então, no Calvário, o cavalo venceu tudo, Jesus venceu tudo. A morte, ela vai ser esmagada. Isso ela vai ser. Né? Em breve, Deus esmagará a morte debaixo da planta do vosso pé. Lá em Romanos está escrito isso. Nosso pé que vai esmagar ela, mas está morta. Mas quem vai esmagar ela vai ser os nossos pés. Por isso que nós lavamos o pé na Santa Ceia. Nós lavamos o pé na Santa Ceia porque o demônio é sujo. E nós não vamos pisar nele com o pé sujo, aí fica igual. Então nós lavamos o pé na Santa Ceia porque nós temos uma missão com o nosso pé. É macetar Satanás. Em breve Satanás será esmagado. O apóstolo Paulo usa a palavra esmagado. Em breve Satanás será esmagado debaixo da planta do vosso pé. A morte, né? A morte será esmagada debaixo da planta do vosso pé. Deus já venceu ela. Agora tem que ser mascada. E agora quem vai esmagar ela é nosso pé. Por isso que ele tem que ser limpo. E por isso, depois que ele esmagar a morte, ele vai ter o privilégio de andar na rua de ouro. Andar na rua de ouro. E ele vai andar na rua de ouro. Então, Jesus disse, eu sou o caminho. E nós não temos que andar no caminho, Jesus é o caminho, então nós temos que andar em Jesus. Andar em Jesus não é que nós vamos andar na pista, que nem nós andamos na rua, pisando no chão. A palavra andar em Jesus, nós vamos viver em Jesus. Porque a Bíblia diz que Enoque andou com Deus 300 anos e Deus tomou para si. Mas como que Enoque andou com Deus, que Enoque tinha uma família? Na mensagem, assim como veio cumprir tudo a justiça, o irmão Branham disse que Enoque tinha uma família grande ainda. Tinha esposa, tinha filho, tinha genro, tinha tudo isso, Enoque. Enoque andou com Deus e tinha família. Então andar com Deus é andar em oração, é lendo a Bíblia, é você confessando Deus. Você está andando com Deus. Você está andando com Deus. E Deus tomou para si. Por quem é que Deus toma para si? Aquele que anda com Ele, anda com a verdade, anda com a palavra, que caminha nele. Ele é o caminho. Agora tem irmão que tem na carne, que caminho é pisar mesmo no caminho, como você pisa no asfalto aí. Não é isso. É andar na pessoa, você está andando com a pessoa. E está andando na pessoa. Se você segue um exemplo na pessoa, você está andando na pessoa. Então nós temos aqui uma coisa interessante na Bíblia, muito interessante, não sei se vai fugir do que eu estou falando, mas às vezes a gente vai para lá, vem para cá, vem para lá, vem para cá, né? Que nem a cozinheira na cozinha, né? Pega o sal, pega o óleo, pega outra coisa, enfim, termina aquilo no alimento, no almoço, né? Mas tem que ter o vai e vem para sair esse almoço. Então a gente às vezes faz um vai e vem na Bíblia, mas para buscar aqui, buscar lá, para formar
formar um bolo, formar um ensinamento, formar uma ajuda. Então aqui no livro de São Mateus, deixa eu ver aqui, São Mateus, no capítulo 16 de São Mateus, não, de Êxodo 16, nós vemos uma coisa interessante. Que o povo de Israel, eles saíram do Egito, e quando eles entraram no deserto, que passou o Mar Vermelho fechou, os carrascos foram mortos, os cavaleiros foram mortos, Israel escapa livre, Israel entra nesse deserto. Tem muita gente que censura 40 anos de deserto, mas os 40 anos de Jesus no deserto, Jesus também não ficou 40 dias no deserto, Israel tinha que ficar 40 anos. O que Israel tinha que fazer 40 anos no deserto? Para quê? Israel teve que entrar no deserto. Tem um pregador que ele prega, eu não vou citar o nome dele, mas é um grande pregador, ele não é do Brasil, é um grande pregador. Ele prega que aos 40 anos de Israel no deserto era um tipo do milênio, onde tem tudo de Deus. Você fala, é deserto para o mundo, mas para o povo de Deus não era deserto. Você acha que no deserto ia ter água da rocha, água fresca, limpa, com mel, maná, comida de anjo, a coluna de fogo de noite, a nuvem de dia fazendo sombra, fazendo ar fresco para ele, um ar condicionado? A nuvem era um ar condicionado. Se chama, estava Deus ali, estava Moisés ali, estava Arão ali, estava Míria com seu tamborim, cantando. Isso é deserto? Isso aí é deserto? Para o mundo era um deserto. Enquanto Deus não chegou ali era um deserto, mas depois que Deus chegou, não era mais deserto. Era o sobrenatural de Deus operando sobre Israel. Nenhuma doença havia entre eles, nenhuma doença. Os pés deles não inchavam, os seus pés não inchavam, nem a sua roupa envelhecia. Você sabe o que é você morar num lugar que a sua roupa não envelhece? Você sabe o que é você morar num lugar que não tem enfermidade? Você morar num lugar que o seu pé não incha, e de dia aquela nuvem transmitindo aquele ar fresco para você. Você quer mais regalia do que isso? Esse pregador chama aquilo ali, é um tipo do milênio. É um tipo de milênio. Que a comida que eles comiam, que era o maná, era uma comida que eles não iam no banheiro. Era uma comida que não ia no banheiro, foi uma comida de anjo. Não ia, nem banheiro tinha. Nem banheiro tinha. Agora, eles não quiseram essa vida aí. Eles não quiseram. Eles quiseram a vida do Egito. Tanto é que eles queriam voltar no Egito. Porque o Egito escravizava ele. O faraó, eles trabalhavam a troco de comida. Só comida o faraó dava para ele. Só comida. E agora nós também tem aí na frente aí uma votação, aí, uma eleição, que a promessa é só comida. Pode ser escravo, mas tendo comida para comer, mora em casas, veio casas por aí que eu não vou falar o nome, às vezes nem rede de esgoto tem, às vezes a casa está todo caindo, mas tendo comida 3 vezes por dia, é o que eles dizem, tem que comer 3 vezes por dia. Tá bom, o que está voltando? Faraó de novo, irmão, é faraó de novo. Punhar o povo escravo, trabalhar, serviço escravo, mas tendo comida tá bom. Aí vem Paulo e diz assim, o seu Deus é o seu ventre. Apóstolo Paulo que diz, o seu Deus é o seu ventre. Tendo comida, ele tem Deus, ele tem tudo. Não importa que a casa está caindo, não importa que não tenha um carrinho para ajudar aí na igreja, mas nem igreja procura também, né? Nem igreja quer. Tendo comida para fazer churrasco de domingo, tendo comida, chegar em casa tendo comida, é o que eles querem. Isso aí é vida do Egito. É vida que Israel viveu no Egito. Essa aí é prática de Faraó. Isso aí vem de Faraó.
essa prática aí, esse espírito de levar a pessoa a ser escrava, mas sustentada, dar comida para ele que está bom, é o que está a promessa de determinado candidato aí na frente, é essa. Eu vou trazer comida, eu vou trazer bife milanês na mesa, mas é isso que nós precisamos fazer comida? É isso que nós precisamos? Nós não precisamos também, irmão, adorar a Deus? Nós não precisamos também ter um domingo para Deus? Nós não precisamos também ter uma igreja para ir e agradecer a Deus? Não é só comida. O Jesus disse, não é só de pão que vive o homem. O Jesus disse, não é só de pão que vive o homem. Agora eles querem apanhar um Brasil para viver só de comida. E o povo o povo não, a maior parte é o que ele quer. Não vai voltar para tal pessoa porque ele vai dar bastante comida para nós. Aí vem Paulo e diz, o seu Deus é seu ventre. Seu Deus é seu ventre. O que nós estávamos esperando, irmão? Primeiramente, nós esperamos a vinda do Senhor Jesus, que ele resolve tudo isso. Que ele fará novo céu, nova terra. Não tem nada disso que tem aqui lá. Lá é perfeição completa. Perfeição completa. Mas enquanto Jesus não vier, nós também não podemos só ficar atrás de comida. Nós também temos que adorar Deus, nós também temos que servir Deus. Nós também temos que ter dinheiro para comprar um sapato, uma roupa para ir à igreja, um carrinho para levar nós. Não é só comida. Jesus disse, não é só de pão que vive o homem. E não é só de pão que vive o homem mesmo. O homem tem que viver de um monte de coisa. Como eu disse do soldado que vai guerrear. Ele leva um pacote na costa. Ele leva na costa dele, ele leva o socorro na costa dele, carrega o socorro com ele. Aonde você vai, o socorro está com você. Tudo que você precisa está em você. Agora, aqui, Deus deu maná para eles. Deus deu água da rocha. Mas sabe o que eles queriam? Eles queriam carne. Porque lá no Egito eles comiam panelada de carne. A Bíblia fala, no Egito eles comiam panelada de carne e a carne era temperada com alho. Ela tinha aquele tempero. E quando eles chegaram no deserto, o seu estômago não aceitava o maná, enjoava. Aí ele falou, eu tenho saudade das paneladas de carne de Faraó, da sobremesa que ele dava para nós. Sabe qual é a sobremesa que Faraó dava para ele? Melão. Depois que ele acabava de comer a panelada de carne, aí tinha melão para ele comer, melão. Aí isso aí é o que eles queriam. O irmão, levou 400 anos para eles clamar a Deus. Nós escuta Deus falando com Moisés. Eu estou ouvindo o clamor do meu povo. Vai buscar ele. 430 anos que Deus foi ouvir o clamor dele. Que eles não clamavam a Deus. Eles não pediam socorro para Deus. Porque tinha panelada de carne. Eles não pediam socorro para Deus. Não desejavam adorar a Deus. Não desejavam. A não ser o pai de Moisés e a mãe de Moisés. Os dois não concordavam com aquela prática do faraó. Só comer. Não, os dois queriam mais. Os dois queriam adorar a Deus. Queriam servir Deus. No Egito não servia. Nem louvar a Deus, ele louvava no Egito. Era proibido. Era proibido. Mas a mãe de Moisés não estava nada satisfeito com aquilo. Aí estavam os eleitos. Os eleitos não se acomodam somente em comer. Os eleitos querem adorar a Deus. Os eleitos querem servir Deus. Os eleitos quer ter na igreja, levantando seus braços ao céu e dizendo muito obrigado, meu pai. Isso que o eleito quer. Agora então, nós quer carne. O que Deus fez? Vocês querem carne? Quero. Então Deus fez um vento vindo do mar e saiu um bando de me atrapalha nesse nome aqui, codorniz, né? Codorniz, versículo 13, codorniz. Então Deus mandou para eles codorniz e cobriu o arraial. Aí a Bíblia disse assim, olha aqui, e o Senhor falou a Moisés dizendo, tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel. Fala ali, dizendo,
entre as 2 comerei carne, e pela manhã farei pão, e saberei o que eu sou o Senhor vosso Deus. Então Deus mandou codorniz para ele, mas aquele codorniz que Deus mandou veio do mar. Veio um vento do mar e o mar sai peixe, né? Peixe tudo bem, mas sair codorniz do mar, isso é só Deus, irmão. Fazer o mar gerar codorniz? Peixe está certo, mas codorniz? Mas Deus mandou, por quê? Por causa da murmuração. Tem coisa que Deus dá para nós por causa da nossa murmuração. Não é por causa da nossa oração, não. É por causa da nossa murmuração. E o que vem para nós por murmuração, vem para matar. Porque essa carne aqui que eles comeram, deu congestão neles. Essa carne aqui que eles comeram, fizeram mal para eles. Fizeram mal para eles. Eles não conseguiram nem engolir essas carnes. Saía por nariz, saía por todo lado. Deu congestão nele essa carne. Então o que você pede para Deus por murmuração, murmurando, reclamando, eu não tenho, e Deus não vê, será que Deus não sabe que eu estou passando por isso? Deus dá, mas para te matar. Mas se você pede por oração, com simplicidade, humildade, que nem aqueles 2 homens foi orar. Um orava assim: Senhor, tenho sido fiel ao Senhor, eu tenho dado meu dízimo, e eu não sou como esse aqui que está do meu lado, não dá nada, não faz nada. Aí Jesus fala, os 2 voltou para casa. Qual é que voltou justificado? O discípulo falou, aquele que estava humilde, falando, eu não sou nada, Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho nada, não faço nada para ti. Esse voltou justificado, porque não faz mesmo. Agora esse que falava que faço, não voltou justificado, porque falava eu faço. E nós não faz nada. A palavra certa é o que o outro falava, aquele que voltou justificado. Senhor, eu não sou um pobre, coitado, não faço nada para ti. Ele não faz mesmo, porque tudo que nós faz é Deus que faz através de nós. Tudo. A gente dá graças a Deus. Eu estou aqui pela graça de Deus. Eu estou falando aqui, não é eu, é Deus. É Deus. Totalmente Deus. Moisés foi buscar o povo de Deus do Egito. Nada de Moisés. Tudo era Deus. Tudo era Deus. Noé fez a arca? Não era Noé. Era Deus fazendo a arca. Não tem Noé na arca. Noé entrou na arca, mas quem fez a arca foi Deus. Quem fez a arca foi Deus. Ele só usou Noé. Mas ele que foi. Como é que Noé ia fazer a medida certa? 300 covas de comprimento, 30 de largura, 30 de altura, 50 de largura, sem 1 centímetro a mais, sem 1 centímetro a menos, ponhando tábua sobre tábua, e depois bertumando por dentro e por fora, que é o batismo do Espírito Santo, na alma e na carne. Aquilo ali é a obra de Deus, sempre foi Deus. Quem abriu o mar vermelho foi Moisés? Foi Deus. Quem abriu o Jordão? Foi Josué? Foi Deus. Quem derrubou o muro de Jericó? Foi Israel? Foi Deus. Sempre Deus. Sempre será Deus. E tudo que você faz de bom, é Deus que está fazendo através de você. Porque falaram, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? O mancebo de qualidade perguntou. Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus disse, ninguém é bom, a não ser meu Pai Celestial. Ninguém é bom. E o Mambrana vem e fala assim, não há nada de bom no homem. Não há nada de bom no homem. E se você tem alguma coisa boa, é o Senhor Jesus Cristo que está agindo, que está dando para você. Se tem alguma coisa boa, é o Senhor Jesus Cristo que tem tido misericórdia e dado para você. Que nem o exército chama o soldado, equipa o soldado. Jesus chama nós, equipa nós com as coisas dele, com a coisa que pertence ao seu exército. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos para a pergunta da tarde. Do irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta qual o significado da visão de Pedro em Atos 10, do lençol cheio de animais. Obrigado, pastor. A visão de Pedro no lençol cheio de animais é que no Antigo Testamento
tinha determinados animais que não podia comer e nem oferecer de sacrifício. Não podia comer. Foi dado ordem por Deus, e Deus passou para o povo. Determinado animal, determinado peixe não pode comer. E quando veio Jesus, Jesus liberou isso. Jesus liberou isso. Jesus tirou de cena essa exigência quando veio Jesus. Então, quando Pedro foi orar, era às 8 horas da manhã, Pedro foi orar, que ele estava na casa parece que de Simão, ele estava numa casa lá. Enquanto o almoço não saía, ele foi orar. Quando ele orava, ele viu um lençol que descia, seguro por 4 pontas, cheio de animais sujos, todos aqueles animais de toda a espécie. E uma voz falou assim: Pedro, mata e coma. Pedro falou: Senhor, nunca entrou coisa imunda na minha boca, porque eram animais imundos. Aí o lençol subiu de novo. Aí o lençol tornou a descer. Pedro, pega, mata e come. Pedro falou a mesma palavra: nunca entrou coisa imunda na minha boca. O lençol desceu pela 3ª vez. 3 é perfeição, irmão. 3 é perfeição. 3 é perfeição. Então, você vê que a primeira... A 3 é perfeição. Primeira vez, Lutero. Segunda vez, Wesley. Terceira vez, os Pentecostes. Tudo ponto para ali. Para as 3 eras da igreja aí. Mas aí, ele falou assim: o que eu santifiquei, Pedro, o que eu santifiquei, não considera você imunda. Quer dizer que no Calvário, ele tirou todas essas barreiras. No Calvário, ele trouxe a liberação de tudo. Então, o que eu santifiquei, no Calvário, não considera tu imundo. Então, aqueles animais já não eram mais imundos. Aqueles animais já não eram mais imundos. Então, aí Pedro ficou pensando: o que será que é essa visão? Aí vem a nossa era. A nossa era, porque tem 3 atrás. 3 veio o lençol. Pedro ficou, não como nada imundo. Aí, terceira veio, 3ª era. Aí vem Pedro, aí vem a resposta. Aí vem a resposta. Aí quando Pedro começou a orar, falou: Senhor, o que será que é isso? O que quer dizer esse lençol cheio desses animais sujos? E mandando eu matar e comer. Aí nisso bateu. Bateu na porta, parece que um homem doido. Falou assim: Pedro, está aqui? Tá. É que um anjo apareceu a Cornélio. E Cornélio viu uma visão. Falou para o Cornélio: Cornélio, sua oração, a tua esmola chegou no céu. Manda chamar Pedro, porque ele tem palavra de salvação para ti. Aí que Pedro entendeu que o Cornélio era uma das aves imundas, que era o gentio. Era uma das aves imundas, porque ele não se unia com o gentio. O gentio era considerado ave imunda. E Deus mostrou que ele tinha santificado o gentio. Aí que o primeiro gentio foi Cornélio. Aí Pedro entendeu: as aves sujas e imundas é o gentio. Então agora eles estão santificados também. Aí Pedro foi na casa de Cornélio. Chegou lá, Cornélio pregou, e quem estava na casa de Cornélio recebeu o Espírito Santo. Aí Pedro sai da casa de Cornélio e vem para os apóstolos. Os apóstolos enfrentam Pedro. Falou: o que você fez, Pedro? Você foi na casa de gentil? Aí Pedro contou a visão. Eu fui porque Deus mandou. Porque o gentil é igual a nós agora. O gentil tem o mesmo direito que nós temos, de ter Jesus e adorar Jesus como nós tínhamos. Vamos para o espírito de oração. O irmão Oliveira Marcelo pergunta aqui, uma vez, ele pergunta: os animais simbolicamente representavam os gentios? Sim, simbolizavam os gentios, sim, irmão. O camelo não. O camelo representava o Espírito Santo. A pomba representava o Espírito Santo. O corvo já representava o gentil. O corvo já representava. Então, tem muitos animais. Agora, tem uns animais que ele não apresenta o gentil, ele é símbolo do diabo, que nem barata, aquelas 10 pragas que Moisés jogou no Egito, que ele tudo satânico. Só que Moisés tirou a dele, o Jane e Jame não tirou. Esses mosquitos que nós temos hoje aí,
que fica na cabeça das pessoas, piolho, essas coisas que está aí, mosca, barata, essas coisas que está aí, é tudo do Janejambe. Janejambe trouxe e Janejambe não teve poder de tirar e ficou. Mas o que Moisés trouxe, Moisés tirou. Pode ver lá em Êxodo. O que Moisés trazia, Faraó arrependia, Moisés tirava. Então Moisés, não foi Moisés que infestou a terra não, de barata, de piolho, de percevejo, de mosca, principalmente mosca, que perturba. Então cai na comida, não dá sossego, mosca é um negócio. Tudo foi Janejambe que trouxe. Eles trouxeram e não teve poder para tirar. Agora Deus vai vir para tirar essa obra que o Janejambe colocou aí. E tudo que o Janejambe trouxe é símbolo do diabo. O irmão Branco diz que todo animal noturno é símbolo do diabo. Esses animais que saem durante a noite. É símbolo do diabo. Aranha é símbolo do diabo. Morcego é símbolo do diabo. O irmão Branco chegou a ver Satanás na forma de morcego, na forma de aranha. Então, todos esses animais é símbolo do diabo. Agora, tem um que é símbolo do gentil. Né? Tem um que é símbolo do gentil. No caso do corvo, outras coisas, é símbolo do gentil. Então, tem uns animais que apontam para o gentil. Agora tem, não é só, irmão, animais. Tem símbolo que é do diabo. Tem símbolo que é de Deus e símbolo que é do diabo. Por exemplo, o brinco na orelha. É símbolo de escravo. Quem põe o brinco na orelha, fura a orelha, quem fazia isso era o escravo. É símbolo de escravidão. Furo na orelha com brinco, furou a orelha, é símbolo de escravo. O batão no lábio é símbolo de prostituta. Era a prostituta que usava batão. Você não vê Jezabel? Quando ela foi conquistar o que é Jeú, ela foi conquistar Jeú. E ela pintou toda a unha e pintou o lábio para conquistar Jeú como prostituta. Então o batão, esse negócio de maquilagem, essas coisas, é tudo símbolo de prostituição. Que o irmão Branham diz que a mulher que corta a ponta do cabelo, um espírito de prostituição já entra nela. É uma porta que ela abre para espírito de prostituição, cortando a ponta do cabelo. E o irmão Branham diz, se ela corta o cabelo, nem a oração dela Deus aceita. Mulher de cabelo cortado, nem a oração dela Deus aceita. Então, porque são tudo símbolo. São tudo símbolo. O batão é símbolo de aquelas mulheres prostitutas usavam para fazer ponto, ela passava batão. Quando via uma mulher na rua com batão, todo mundo sabia que era mulher de ponto. E quando via uma pessoa de brinco, todo mundo sabia que era um escravo. Então, e o irmão Branham diz, todo símbolo do diabo, Deus tirará da nossa vida. Todo símbolo do diabo, Deus tirará da nossa vida. Vamos para os pedidos de oração, então, da tarde. João William pede oração ao seu favor e sua família. O irmão Rivelino de Oliveira pede oração por mais do Espírito Santo em sua vida. Benedita Nitz pede oração ao seu favor e família. William Pinheiro pede oração à sua família e seu lar. O irmão Marcos Geraldo pede oração por soluções de problemas. A irmã Adriana Brites pede oração ao seu favor e família. O irmão Oliveira Marcelo pede mais do Espírito Santo, oração aos seus queridos irmãos na fé, oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família, e ao irmão Fabrício que está com câncer, também ao presidente Bolsonaro. O irmão Israel da Costa pede oração à sua família. A irmã Lisa Rodrigues pede oração ao seu favor e família. A irmã Dulce pede oração à sua família, agradece a Deus e orações, pois seu neto de 6 anos falou pela primeira vez. Amém. A irmã Dulce, a gente vai orar agradecendo Deus no caso da irmã, porque a irmã já recebeu o milagre do seu neto, parece que tem 6 anos, não falava ainda, né? Agora a mãe desejava tanto de ouvir o filho falar, e agora ele está falando. Então é a graça de Deus. A graça é essa que não podemos dispensar. Que nem Ló dispensou e teve que parar dentro de Sodoma e Gomorra.
é o lugar que as pessoas vão. Então, irmã Dulce, Deus tem mais para fazer para a irmã ainda, não é só fazer o neto falar, não. Tem mais obra para Deus fazer no lar da irmã, na vida aí, de quem vive com as irmãs. Muito mais obra Deus tem que fazer. Não é só o neto falar, não. Deus tem muito recurso, muito. Deus não fale nunca. Ele é cheio de recursos e Ele quer dar para nós os seus recursos. Então a irmã continua na igreja, continua no seu posto de dever. Não saia do seu posto de dever. Que Deus procura você no lugar que Ele te deixou. Se Ele não encontra você no lugar que Ele te deixou, você não pode reclamar, que não recebe bênção. Mas fica no seu lugar, no seu posto de dever, como cristão, tomando a sua ceia. Aconteça o que acontecer. Faça que nem Ana. A igreja da Ana estava ruim. O Eli, sacerdote, não repreendia os filhos. O filho de Eli comia a carne do sacrifício. O filho de Eli, ele mexia com as irmãs da igreja. E a Ana não saiu da igreja por causa disso, não. A Ana não saiu, não. E ela levou Samuel nessa igreja aí. Nessa igreja que Deus tinha reprovado. Deus tinha reprovado o sacerdote Eli e seus filhos. E a Ana levou Samuel nessa igreja, para crescer nessa igreja totalmente desequilibrada. Totalmente. Desde o ministro. Totalmente. E foi nessa igreja que Ana recebeu a promessa. Foi nessa igreja que ela levou Samuel para crescer nessa igreja. Então é isso aí, mano. Não afasta por nada. Fica como Ana. Fica no seu posto de dever. O que acontece com a igreja, deixa para Deus resolver. Porque Gamaliel disse, o que é de Deus permanece. O que não é de Deus acaba em nada. Nós temos que ter essa fé aí. Deixa quieto. Deixa Deus resolver. Não vamos querer resolver que piora. Vamos orar então. Senhor Deus, obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, pela Tua presença na nossa vida. Obrigado por o Senhor não deixar nós agir, nós fazer nada. Porque o Senhor sabe que tudo que nós faz não dá certo. Não tem perfeição no que o homem faz. Mas tudo que o Senhor faz sai em perfeita ordem, Senhor. Então por que nós quer fazer se nós não faz certo? E por que nós não deixamos o Senhor fazer, que é com o Senhor que faz certo? Então, Pai, isso é sabedoria, e o Senhor tem dado para nós, ter essa sabedoria, de deixar para o Senhor fazer, para o Senhor agir. E o Canem Eliezer veio, não escolheu a moça, não. Ele ia fazer coisa errada se ele escolhesse. Ele pediu para o Senhor escolher a moça para Isaac, e o Senhor escolheu a moça certa. Então, o Senhor deixa nós fazer Canem Eliezer. Buscar no Senhor a resposta, buscar no Senhor o socorro, porque no Senhor vem certo. Em nome do Senhor Jesus. Agradecemos por tudo, pelos irmãos que ouvem, por a irmã Dulce, com a sua firmeza na sua fé, e recebendo esse presente do neto falar, essa alegria, e continua, Senhor, dando alegria para teus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.